uma boa noite. Eu sou o Eric Schultz, sou diretor do Instituto Naradeva Shala, e uma vez por semana eu tenho um quadro aqui no canal do Naradeva, em todas as nossas redes sociais, que ficou conhecido como Conversando com Eric Schultz, e toda semana eu coloco um vídeo diferente, eu coloco sobre um assunto diferente, sobre uma perspectiva diferente. E aí a gente fez uma brincadeira, o pessoal adorou a brincadeira. A gente não bateu o que a gente tinha prometido, mas a gente teve essa ideia de toda a primeira segunda-feira do mês a gente vai estar ao vivo. A gente, que eu digo porque hoje estou eu, mas eu posso estar com um convidado, com uma convidada, batendo um papo, onde a gente vai estar ao vivo aqui às segundas-feiras, a primeira segunda-feira do mês. Marque aí na sua agenda: Instagram, YouTube, Facebook. Vai ser bem legal. E a gente resolveu fazer isso para ser algo diferente, né? Porque eu gravo praticamente na própria segunda-feira, porque eu tento pegar um assunto que está mais ali em voga, dentro ou do nosso meio, ou nas redes sociais, ou em qualquer lugar. E eu achei que seria legal a gente fazer dessa forma aqui nas redes sociais. E o formato desse tipo de vídeo é tipo satsanga, então vocês vão poder perguntar e eu vou estar respondendo. Às vezes eu vou trazer um assunto, então já comecem a colocar suas perguntas, que eu dou uma achada aí depois, a gente vai conversando. Então seja todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda, fica todo mundo à vontade. Aqui é a minha casa, mesmo não sendo ali o meu sofá, como vocês me veem normalmente toda segunda-feira, mas aqui vocês estão nesse cantinho que quem segue a gente sabe exatamente que aqui eu já fiz muita live, já bati muito papo com vocês, que é o nosso cantinho de estudo. Nossa, a gente chama de escritório, um local onde nossos amigos ficam quando vêm de fora do país. Aqui é um localzinho nosso local que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente faz tudo aqui praticamente, né? Faz muita coisa aqui. Bom, então vamos lá. Bom, para quem não sabe, para quem não sabe o que é esse quadro, eu venho nas segundas-feiras aqui, toda segunda-feira eu solto um vídeo no YouTube que vai para todas as redes sociais, vocês acabam recebendo em vários locais, onde eu tento trazer um pouco de entretenimento. Às vezes eu falo sobre assuntos ligados ao Ayurveda, ao Yoga, não tem meio um formato, é mais um bate-papo que eu quero vir falar com vocês aqui. E a gente resolveu abrir também às segundas-feiras. E lembrando que é importante vocês curtirem a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Dê o seu like, dê seu joinha, e vocês já sabem o que fazer o resto, porque todo mundo já está careca de saber como funcionam as redes sociais, né? É assim, a rede social, a gente precisa desse joinha, a gente precisa que você se inscreva, a gente precisa aí que você deixe recado nas redes sociais para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho aí, né? Para quem já viu, nas próprias segundas-feiras, eu fiz um vídeo onde eu explico da onde a gente consegue bancar esse trabalho gratuito que a gente faz na rede social, às vezes com palestras, semanas de Ayurveda, semanas de meditação. Então, para quem não viu esse vídeo ainda, procure no nosso canal do YouTube, tem no IGTV também. No Facebook eu não sei, tem que dar uma olhadinha, porque os vídeos vão entrando ali, mas acho que tem todas as redes sociais, onde eu explico para vocês que ele vem de tudo que o Naradeva recebe, a gente tira uma porcentagem onde fica para esse tipo de atividade. Então, é bastante importante que vocês auxiliem o nosso trabalho a crescer para que a gente possa trazer mais coisa nova para vocês, mais coisas de graça também para vocês. A gente precisa dos dois estarem funcionando, né? Então, e como funciona esse dia ao vivo, que a gente ainda nem começou, a gente está só batendo um papo, funciona de uma forma muito simples, galera. Funciona da seguinte forma: vocês vão mandando as perguntas, eu vou respondendo. Às vezes a gente tem algum tema aí que eu possa ficar mais tempo, vai depender do que vai rolar. E uma grande novidade para vocês é que todos os nossos vídeos praticamente estão sendo colocados nas plataformas de podcast. Então vocês vão poder aí ouvir palestras, os nossos cursos gratuitos e os vlogs também que a gente faz. Só as viagens que não tem lógica nenhuma colocar no podcast, a gente não vai colocar. Então vocês já podem encontrar aí no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Tem vários outros que vocês vão poder ouvir a gente. Já tem aí umas 2 semanas a gente estava testando, e esse daqui está sendo gravado diretamente para o podcast. Então eu não estou transformando. Então o som vai sair muito melhor,
tem um mic bacana agora para sair um som bacana, e vocês conseguirem ouvir também todas as nossas novidades aí como som. Muita gente gosta de dirigir ouvindo, treinar, prefere ouvir do que ler ou escutar, então prefere ouvir do que escutar é boa, né? Prefere escutar do que ficar vendo alguma coisa, né? Então é isso daí, tá? Bem, então, como todo vídeo de segunda-feira, para tudo, porque eu tenho um recadinho para dar para vocês. O negócio aqui tá ficando chique, tem que dar recado de segunda-feira. Lembrando que se você quiser mandar alguma coisa para nós, tem os nossos endereços aí, a gente mostra um monte de coisa aqui. E também, primeiro, eu preciso agradecer demais, gente. A semana passada, para quem não sabe, eu cheguei da Índia faz 10 dias, um pouquinho mais de 10 dias, e lá a gente ficou um mês com 12 guerreiros e guerreiras que foram lá fazer o Panchakarma. Foi um projeto meu e do Matheus, eu representando o Naradeva Shala, o Matheus o Vida Veda, onde a gente ficou durante 21 dias em tratamento, 25, 26 dias total de viagem, onde 12 pessoas foram lá fortemente fazer um tratamento de Panchakarma. Vai sair um vídeo meu falando sobre isso em breve. Vai sair um vídeo meu nas segundas-feiras. Não sei, semana que vem o vídeo já está programado. Não sei se vocês viram. Semana passada saiu um vídeo eu gravando lá da Índia e semana que vem é uma continuação. Eu já gravei o vídeo sobre a Índia, sobre como foi a minha experiência dentro do hospital. Vou colocar aqui para vocês ainda no mês de maio, com certeza absoluta. Então, queria agradecer essa galera que foi pela confiança, o pessoal show de bola. E queria agradecer também ao querido amigo Matheus por essa parceria maravilhosa. E tem muita coisa chegando por aí, bacanérrimo aí. Não posso contar, obviamente, porque está sendo organizado, coordenado, pensado para que chegue da melhor forma possível para vocês. E aí, vocês estão colocando perguntas? Deixa eu ver aqui no Instagram. Tem uma galera aqui colocando boa noite. Gente, não vai dar para dar boa noite em todas as redes sociais, tá bom? Mas boa noite para todo mundo que deu boa noite aí, que é muita gente. Muita gente colocando boa noite aqui também no Facebook, boa noite para vocês. E aqui deixa eu ver aqui, uma boa noite também para o pessoal aqui do YouTube. Boa noite, pessoal. Então, eu estou aqui em 3 redes sociais, mas está rolando muito bem aqui. Então, agradecer essa galera que foi para a Índia, brigadão. E eu cheguei no dia seguinte, gente, eu já fui para o camp de inverno, camp avançado com o Dr. Partha Sarathy, foi bacanérrimo, aconteceu de tudo e mais um pouco, eu gravei um vídeo para vocês também sobre isso, né, não vou contar aqui, mas o camp foi maravilhoso, aconteceu comigo, tá, o camp suave, na nave, a galera pirou, o cara, Partha, tá no aeroporto agora, indo para os Estados Unidos lá, ele vai no Ashram do Swami Dayananda, dá uma série de palestras e atendimentos. Ele é um maravilhoso professor. E ele vai estar na Índia com a gente. Ele e a esposa dele vão dar juntos a parte de tratamentos para engravidar, como cuidar durante a gravidez e pós-gravidez, de acordo com a Ayurveda. Vai ser bem bacana. O cara é fera, grande amigo. Agradecer a todos os alunos que foram para o camp também, e ele, o Padre, o José Antônio e a Leila, que deram todo o suporte lá, que é a nossa equipe maravilhosa. O pessoal, firmeza, né? Bem, então, como vocês sabem, todas as segundas-feiras, já há alguns meses, eu comecei a fazer esse vlog e agora a gente trouxe essa novidade. Toda primeira segunda-feira do mês, a gente vai estar ao vivo. Separe as suas perguntas. Às vezes a gente vai trazer um assunto, às vezes a gente deixa livre para pergunta. Hoje é mais para pergunta. Façam as suas perguntas, que daqui um pouquinho eu já começo a responder, né? Se tiver uma pergunta mais simples, respondo agora. Nossa. Já estão perguntando quando será a viagem para a Índia. A nossa viagem de tratamento já foi, e agora em setembro é a viagem de curso. Entra no site, tem todas as informações lá, naradeva.com.br. Esse ano a viagem, o assunto é saúde das mulheres. Vai ser bem bacana. Certo? Deixa eu ver aqui, acho que não tem mais nada. Gente, tem a novidade dos podcasts e tem a novidade também do YouTube, que a partir de maio a gente vai ter praticamente de 3 a 4 vídeos por semana no YouTube. Corre lá. Inscreva-se no nosso canal, para quem ainda não é inscrito, inscreva-se, tem vídeo pra caramba, né? Então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui. Espero que o pessoal já tenha feito aqui a pergunta. Tô no YouTube primeiro, tá, gente? A Vanessa, acho que é Vanessa o nome dela, no Instagram você já me perguntou em relação à viagem da Índia, já foi respondido. E aqui no YouTube, o que temos aqui? O André está perguntando quando será a próxima ida para a Índia com pacientes. Ano que vem, outubro de 2020. Marquem na agenda aí, outubro de 2020. O número é limitado para pacientes, tá? Porque é um trabalho muito esforçado. Eu gravei o vídeo, vocês vão receber numa segunda-feira, não a próxima, a outra provavelmente.
ficou bem bacana o vídeo, ficou uns 15 minutos, onde eu consigo dar um aspecto geral de como foi a experiência para vocês pensarem se vale a pena ou não vale a pena, né? A Yara pergunta se tem tratamento para Alzheimer. Veja, Yara, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, não do Alzheimer. Vai explicar para vocês. É muito comum aqui nos bate-papos online e por e-mail e nas redes sociais e por todo lado. As pessoas sempre mandarem: o Ayurveda trata Alzheimer, o Ayurveda trata isso, o Ayurveda trata aquilo. O Ayurveda trata pessoas que possuem problemas. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala Alzheimer, a gente está se fechando num pacote doença. E tem uma pessoa por detrás, né? Então, o que a gente trata é aquela pessoa. Por que tem que ser falado dessa forma? Porque mesmo que você pesquise na internet, existem maravilhosos tratamentos para Alzheimer ou para qualquer outra doença ou desarmonia, a gente tá no Ayurveda, a gente entende muito bem que não necessariamente para todo mundo aquele pacote vai ser bom, sabe? E eu falar para você que trata Alzheimer, eu vou falar que sim. Agora eu não posso, a gente nunca vai falar que o tratamento vai ser igual e bom para todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. A Dinard está perguntando curso de terapeuta em São Paulo. Entra no nosso site, está tudo lá. O site sempre está atualizado, gente. Tem todas as informações lá, tem muita informação lá dos cursos, né? A Clara, ela coloca uma pergunta. Eric, infelizmente o Ayurveda não é acessível financeiramente para muita gente. Você tem toda a razão, concordo plenamente. O que você aconselha para as pessoas que querem aprender, mas não têm condições de pagar por cursos e viagens? Clara, é uma excelente pergunta. Primeira coisa que eu posso falar eu acho que a gente, no nosso meio, tem que começar a se conscientizar um pouco mais da importância que tem o Ayurveda, ou pessoas estudarem o Ayurveda de diversas classes sociais. Por que eu falo isso? Que deve partir de nós? Porque nós precisamos muito entender que o Ayurveda precisa se espalhar para não acontecer como aconteceram com outras medicinas, de ficar exclusivo e ter muita dificuldade para pessoas de baixa renda conseguir estudar cursos de graduação e outras coisas, como hoje acontece com a Ayurveda. Claro que eu posso falar para você que existem alguns projetos no Brasil, sim, insuficientes, colocando numa balança do que tem de clínicas e escolas de Ayurveda, ainda a balança pende mais para escolas pagas, né, que sejam particulares, mas já existem muitos projetos interessantes de pessoas levando a Ayurveda para periferias ou para grupos de pessoas que não têm condições, com trabalhos chamados Pague Quanto Puder, outros fazendo trabalho voluntário mesmo. Então, tem alguns que dá para começar a procurar, tá? A gente mesmo na Aradeva, a gente sempre fez um trabalho muito grande, uma parte das vagas dos nossos cursos são para bolsistas, a gente faz um trabalho lá dentro do possível, do que está dentro das nossas mãos, mas concordo contigo e a gente tem que pressionar as escolas a começar a abrir uma espécie de cota ou uma parte da porcentagem ali dos alunos, dar essas oportunidades para a coisa aos poucos começar a se espalhar melhor o Ayurveda. Mas infelizmente ainda é muito elitista, não, isso é bem claro para nós, né? Aqui no Instagram tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntando de curso. Gente, tudo em relação a cursos e atividades está tudo no nosso site. Tudo está lá, está bem descrito, tem lá os próximos cursos, os posteriores, os que vêm para o próximo ano. É bem mais fácil explicar isso para vocês, tá? Perguntando se eu pretendo lançar curso de terapeuta online. Na verdade, a gente já tem um curso semipresencial de formação de terapeuta Ayurveda. O que acontece, eu não sei o seu nome, querida, o que acontece no próximo vídeo que vai sair semana que vem, na segunda-feira, eu falo justamente sobre os cursos de Ayurveda online. O que acontece é que profissionalmente é impossível você dar um curso 100% online de Ayurveda. Esqueçam. Se alguém vender e vocês comprarem um curso de formação 100% online, isso é balela, isso não existe, tá? Porque você tem todas as técnicas, ainda mais terapeuta, porque o terapeuta é aquele que vai colocar a mão na massa, fazer os procedimentos, né, aprender a fazer remédios, aprender a fazer um monte de coisa. Então, são pessoas que precisam de um treinamento. Então,
O que a gente tem são cursos que têm uma parte online e uma grande parte presencial também, tá? E tem vários cursos online nossos, cursos gratuitos e tudo mais, são coisas mais teóricas para que dá para passar de forma teórica, mas formação profissional é só semipresencial, não tem ainda de outra forma, né? Esse é um vídeo que vai sair semana que vem, vai ser bem legal, espero que vocês assistam. E o tema dá para estudar Ayurveda no formato online? Aí eu já respondi um pouquinho, né? Mas lá tem um vídeo um pouquinho mais detalhado, mais pautado todas as questões, né? O que mais as pessoas no Brasil ficam, o curso não dá certo, o curso vai dar certo. Tem gente que sempre tem essas coisas, né? O André aqui, Loureiro, ele está fazendo uma colocação, né? Creio que as práticas chamadas alternativas, entre aspas, ele coloca, são cada vez mais necessárias, tendo em vista a medicina direcionada para o lucro, praticada no Ocidente. Isso é verdade, André. Só assim, a medicina do lucro não é praticada só no Ocidente, não, tá? É praticada no mundo inteiro. É só essa a diferença. Não, aqui não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver no Facebook. Ninguém fazendo pergunta de Ayurveda, curioso, né? Tô achando bem interessante. Olha a Kátia de Portugal. Tudo bem, Kátia? Kátia, a viagem de novembro, a gente não tem nenhuma viagem de novembro, não. A gente não tem nenhuma viagem em novembro, a gente tem uma viagem em setembro, tá? Setembro é a viagem para a Índia. Olha o pessoal falando que está na turma de junho. Bem bacana, bem bacana. O pessoal falando que fez o curso de introdução. Legal, bacana. É isso daí, gente. O pessoal entrando, saindo, como sempre na parte online, né? Bacanérrimo. E aí, alguém tem alguma pergunta aí ligada à saúde? A Ayurveda? A yoga, sei lá. O pessoal perguntou só de curso. É curioso porque às vezes a gente faz alguns vídeos, sabe? E a gente tem que evitar falar de curso, porque tem gente que ouve alguns vídeos, vê alguns vídeos, e quando fala de curso a pessoa desliga. E aqui foi ao contrário, as pessoas só perguntaram de curso até agora, praticamente. E que bom que o pessoal ainda se manteve aí nas lives e não saíram, né? Então querem escutar outras coisas, então vamos lá, né? Enquanto. Pode fazer a pergunta, Kátia, não tem problema. Então ela falou que vou aproveitar aqui, a de setembro, né? A de setembro pode ir pessoas de qualquer lugar do mundo, portanto que tem algum tipo de formação em Ayurveda. E aí quem tem formação fora do país, entra em contato comigo, a gente dá uma conversada e se for possível aí dá para encaixar na turma, sim. A maioria das vezes dá. Se for turmas com mais de 400 horas de formação, dá para encaixar. O problema é que são cursos com uma carga horária muito baixa, a maioria das vezes os alunos ficam totalmente perdidos. Uau, a Tatiane está fazendo uma pergunta excelente aqui. No Instagram, tá, gente? Para quem não sabe, eu estou ao vivo nas 3 redes sociais, mas vamos lá, eu vou explicar para você. Olha que pergunta interessante. No que o Ayurveda pode ajudar no trabalho com doentes mentais? Trabalho com eles e já fui um deles. Desde depressão até Trabitordes cais. Aí deu uma mudada ali, eu não sei se usou tradutor, alguma coisa. Mais graves seria, ela colocou embaixo. Bem, esse é um assunto fantástico para ser falado. Eu vou separar alguns vídeos sobre isso. A gente está com um projeto também de fazer uma websérie de alguns assuntos ligados à depressão, ligados à ansiedade. Aguentem aí. Mas a Ayurveda faz um trabalho muito bonito com a parte, eu colocar doenças mentais entre aspas, tá, gente? Eu sei que existem outras nomenclaturas mais adequadas e eu não vou saber falar as adequadas nesse momento para vocês. Mas o Ayurveda tem um trabalho muito bonito com doenças mentais. Eu, particularmente, aprendi muito mais a cuidar disso quando eu comecei a estudar Tantra e quando eu comecei a me aproximar mais de alguns professores, que até hoje são meus professores queridos. Mas no Ayurveda tem alguns cuidados, sim, mas eu creio
que aí entra um aspecto do Ayurveda que eu acho extremamente importante, que é o Ayurveda sozinho, às vezes, ele não funciona. Isso é uma dificuldade muito grande para se entender em alguns países fora da Índia e até na Índia moderna. O quanto é importante os vários braços da cultura védica, que é Ayurveda, Yoga, Sânscrito, Vedanta, Tantra, sei lá que mais, quantos existem mais, que quanto mais a gente estuda eles, parece que vai ficando mais fácil imagina para quem está só ouvindo no podcast, imagina um polvo cheio de tentáculos, né? Quanto mais a gente estuda esses tentáculos, parece que vai ficando cada vez mais fácil a gente tratar esses casos mais complexos. Meu querido professor, Dr. Robert Svoboda, ele costuma dizer que tratar o corpo é fácil, mas quando a gente vai tratar ou falar sobre a mente, é sempre muito complexo. É uma caixa de Pandora, praticamente. Então, quanto mais estudo que a gente tem desses tentáculos desse polvo, né, que são essas várias formas de ver o universo e de entender o autoconhecimento que a cultura védica proporciona para nós, que no fundo é isso, estudar sânscrito é autoconhecimento, de acordo com a cultura védica, né, um idioma, entre aspas, fica cada vez mais fácil, principalmente entender essa questão da parte mental. Então tem muita coisa no Ayurveda sim que se usa. Não vou falar que é fácil nem simples, não é. É tortuoso, é longo demais o caminho, mas quanto mais a gente fortalece esse invólucro que nós chamamos de corpo físico, mais essa mente que vai habitar esse corpo fortalecida ela fica. Então, também o trabalho do fortalecimento do físico, da saúde física, da manutenção da saúde, quanto mais essa manutenção é feita, melhor também para a mente. Então você vê que o Ayurveda trabalha os dois lados, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, ó. O André fazendo uma pergunta específica para se eu aconselho alguma erva de chá de hipertensão. A hipertensão ela não pode ser tratada assim como simplesmente hipertensão. Eu não conheço nenhum hipertenso que simplesmente ele é hipertenso. O hipertenso ou ele não faz atividade física, ou ele está comendo errado, ou ele tem um estresse muito grande. Veja, se eu continuar aqui, eu vou começar a falar de várias coisas que estão agregadas à hipertensão. Se essas coisas que estão atreladas à hipertensão não são modificadas ou não são eliminadas da vida da pessoa até, não adianta nada você tomar um chá para hipertensão. Ou um remédio, ou seja o nome que você queira dar para isso. Porque chá para mim é remédio. Então, o chá, ou o remédio, ou a cápsula, para mim, tudo isso não serve de absolutamente nada se aquilo que está atrelado à hipertensão arterial daquela pessoa não for também descoberto o que está atrelado e vai ser eliminado ou suavizado da vida da pessoa. Né? Então, não existe um chá. Existe a gente entender o que está acontecendo com a pessoa. E aí, fazer o trabalho adequado. Né? O Luiz Fernando pergunta quando lança a formação semipresencial. Agora em maio a gente vai lançar, fiquem de olho no nosso site, tá? Eric, você acha que, independente da orientação de um profissional, nós podemos ir aos poucos introduzindo a Ayurveda em nossa vida de forma prática? Somente a parte de rotina saudável. De rotina saudável dá. Agora, não tentem ficar seguindo o livro, tabelinha de alimentação, porque tudo isso é baboseira, tudo isso não serve para absolutamente nada. Mas confunde e gera confusão e até malefícios, às vezes, para a vida de vocês. Não faz. Eu não aconselho. Aí é com vocês. A Dinarte está perguntando: podemos realizar tratamento no espaço? Pelo que eu entendo, ela está falando do nosso instituto. Tem atendimentos para conhecer? Tem sim. Olha, entra no nosso site, está lá, naradeva.com.br. Pedi para minha irmã colocar nas redes sociais aqui o site. Ô, Pi, você está ouvindo aí? Põe nas redes sociais, por favor. Nossa, fizeram uma pergunta bem interessante. Existe alguma linha de tratamento Ayurveda brasileira? Nossa, essa pergunta é excelente. Eu posso usar essa sua pergunta também para fazer um videozinho de segunda-feira? Porque ficou ótimo. Porque, na verdade, isso é uma dúvida que as pessoas têm, que se o Ayurveda é indiano, se o Ayurveda pode ser brasileiro, o Ayurveda é argentino. Na verdade, não existe isso. Existe e não existe, vamos chamar dessa forma.
O Ayurveda, antes de tudo, ele é um conceito. Então, a partir do momento que o Ayurveda é um conceito, ele é aplicável em qualquer momento, local ou circunstância. Então, se você entende bem o conceito do Ayurveda, você pode aplicar no Brasil, como eu aplico, praticamente usando somente alimentos brasileiros e ervas e remédios brasileiros, e não preciso importar quase nada. Nem 10% do que eu uso hoje dentro de consultório, na minha vida, são coisas indianas. Entende? E muita coisa, e aí vem uma questão bem interessante, e muita coisa que vocês acham que estão comprando na Índia, achando que é da Índia, não é da Índia também, porque a Índia moderna se modificou muito, tem muita planta lá que não é indiana, que entrou depois, etc, etc. Então, é essa bagunça, assim. Mas o Ayurveda é um conceito que pode ser aplicado no Brasil e se transformar, entre aspas, no Ayurveda brasileiro, com certeza. Será que é possível tratar e curar alguém tratado por anos com a medicina tradicional? A questão aqui não tem nada a ver com a medicina tradicional, não. A questão é encontrar o caminho legal para essa pessoa, entender o que é melhor para a pessoa, né? A Tatiana está colocando que a melhor palavra não é doença mental. Ela mesma se corrigiu porque eu falei, né? Não sei qual é a terminologia correta, e ela colocou a terminologia correta, transtornos mentais. Então agora eu vou usar nunca mais doença mental, transtorno mental, tá vendo, gente? Sempre aprende, isso é, é bastante importante a gente sempre trocar. Tô vindo para outra rede social aqui, vamos lá. Caramba, também começou as perguntas e veio que veio como... A Soraya perguntou, estou em uma fase muito vata, dicas para uma mulher de 52 anos. Não procurar dicas, Soraya, e não é brincadeira que eu tô falando, não, é verdade. Se você está numa idade vata e você está vendo que o vata está aumentando, quanto mais você procurar coisas, quanto mais você ir atrás de coisas, mais ansiosa você vai ficar, mais gerar expectativa você vai gerar e mais o seu vata vai subir. Então, eu costumo dizer que menos é mais para a pessoa que está numa idade vata. Então, às vezes, uma pessoa na idade vata, ela quer fazer tanta coisa para poder coordenar a vida dela, que na verdade ela se perde em tanta coisa que ela faz e gera muito mais ansiedade. Faça automassagem, durma bem, faça boa atividade física e coma alimentos que vão nutrir e que sejam mais quentinhos para o seu corpo. Só isso, você tem uma vida longa e próspera. A Kátia está dando feedback aqui que faz a massagem, os pacientes gostam, né? Que legal. Olha aqui. A Mônica, uma aluna nossa, é legal colocar esse relato. Ela está atendendo uma outra aluna nossa, e aí ela fez o óleo de coco com as anti-inflamatórias e ervas amargas, experimentou e estou admirada, é analgésico, ela está colocando. É assim mesmo que funciona a Ayurveda. Obrigado pelo seu relato, Mônica. Tinha uma pergunta aqui que eu achei super interessante. Deixa eu ver. Ah, muito legal. O Luiz Fernando está colocando assim. Eric estuda Ayurveda há um tempo. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo vai gostar. Quem estuda Ayurveda, mesmo quem não estuda, olha só. Eric estuda Ayurveda há um tempo, mas sempre acabo cometendo os mesmos erros, tendo rotina não saudável, dormindo mal, etc. Por que temos tanta dificuldade de manter um estilo de vida saudável? Luiz Fernando, brigadaço pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta que muita gente faz e vai gostar da resposta. Luiz Fernando, veja, não é você, querido. Eu também faço isso. E eu te garanto que 99,999% de todo mundo que está escutando a gente também faz isso. A questão toda é essa procrastinação ou essa briga com nós mesmos de gerar uma boa rotina, ou essas escapadas, não importa o nome que a gente vai dar ou como ele vai ser encaixado isso na nossa vida. O importante é a gente entender que nós somos humanos e a gente faz isso pra caramba. Normal, ponto um. Mas a gente não pode deixar isso nos acomodar. Quando isso faz a gente se acomodar, que é o quê? Toda hora a gente fala, ah, faz parte, a gente é humano. Ah, faz parte, a gente eu faço isso, amanhã eu faço isso. Quando a gente se acomoda demais, e aí começa o problema a vir à tona. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é normal, todos nós passamos por isso. Ponto um. Segundo ponto, entender que vai ter uma hora que você tem que quebrar esse padrão. Por isso que eu falo, menos é mais. Muita gente quer gerar uma rotina ou começar a gerar uma vida saudável e a pessoa quer, de uma hora para outra, introduzir 28 mil passos para a vida saudável. Sabe aqueles livros? 30 passos para uma vida saudável. Gente, esqueçam.
Ninguém consegue gerar uma vida saudável dessa forma. Comece com um passo. Um. Eric, a partir de agora eu vou fazer automassagem uma vez por semana. Ótimo. Quando você vai introduzir o segundo passo? Daqui 2 meses. Pô, Eric, assim vai demorar muito. É melhor demorar muito e a coisa funcionar do que você tentar tudo num mês só e não vai funcionar e você nunca vai realizar ter uma rotina saudável. Eu tenho uma rotina saudável. Eu comecei de um dia para o outro a gerar isso? Obviamente que não. Foram anos e anos. E eu não estou falando que vocês não vão demorar anos e anos, não. Vocês vão demorar sim anos e anos. E não queiram fazer isso em uma semana que ninguém vai conseguir. E aí vocês vão abandonar. Isso 99% das pessoas fazem isso. Então eu estou bem acostumado a te responder isso. Comece com o Luiz Fernando. Escolha um. Depois de uns meses, inclua o segundo. Quando esse primeiro ponto que você mudar, você perceber que faz parte da sua vida, que você nem vê mais isso como uma obrigação, simplesmente a coisa acontece, aí você parte para o segundo ponto. É a forma mais simples que tem. A Maria respondeu, Eric, conte-nos como o Ayurveda é introduzido na rotina das crianças. Por exemplo, uma família que resolve se adentrar nessa mudança. As crianças precisam passarem por um terapeuta também? Olha, eu acredito que em casos como esse, se não tem nenhuma doença, nenhuma desarmonia grave, o melhor é os pais serem os principais no momento. Na verdade, eu gosto de fazer em grupo. Põe lá o pai, a mãe, as crianças, e a gente vai bater um papo coletivo em relação do que a gente vai fazer a partir dali. Mas os principais exemplos têm que ser os pais. Se os pais querem que as crianças comam bem, vivam bem, tenham atividade física, os pais vão ter que entrar também no jogo ali, e não é entrar só no jogo, é entender que às vezes a criança vai estar acostumada com açúcares, às vezes a criança está acostumada com excesso de farináceos, às vezes a criança está acostumada com outras questões que o pai e a mãe também vão ter que entender que às vezes eles vão ter que ser mais duros e não cair naquele choramingo de criança e tudo mais. Então não é fácil para os pais e mães que não estão acostumados a fazer isso, sabe? Mas, no meu ponto de vista, todo mundo tem que participar junto, não tem essa não de ser separado, tem que ser, família, é todo mundo junto, e todo mundo tem que abraçar a causa. Não, um não abraçou, não fica tão legal, não, tá? O André falando de consulta, vamos aqui do outro lado, vamos ver se tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Tatiana tá falando que é legal dos tentáculos, tudo está na mente, então lá é o foco maior. O Ayurveda fala que tudo começa pela mente, todas as doenças também começam pela mente. Lamento, mas a moça tem que sair. Tchau, tchau. Até a próxima. Doxas, é uma das coisas mais importantes para se iniciar algo? Não. Direto. Não é que não é importante, é que assim, como que eu vou explicar isso? Imagine que quando a gente vai estudar Ayurveda, isso é assim, quanto mais a gente estuda, isso cada vez vai ficando mais claro. Você tem pessoas, na verdade, todos nós passamos por aquela parte inicial do estudo do Ayurveda, sabe? Aquela parte inicial, ali, o dosha é a coisa mais importante para nós. Acho que muita gente que estuda Ayurveda vai se identificar com isso. Aí a gente só fala de dosha. Pita, Kapha, Vata. E a gente até esquece Panchamahabhuta, esquece subdosha, nem começa. Porque o Pita é nervosinho, o Vata é a pessoa voada. Aí nós vamos falar sobre o Kapha, é o amoroso. A gente não começa, tem os apelidos, né? E tem essas coisas. E quanto mais a gente vai estudando o Ayurveda, a gente vai percebendo também que tem os subdoshas. Que dosha não é feito só de dosha. Dosha é feito de guna, de subdosha. Tem os panchamahabhutas, tem os datos, tem os trotas, tem que mais? Tem os agnis, tem o koshta, tem os tiwakas, tem a mente, que não são só 3 doshas, são 5 doshas. E aí você vai entrando num outro nível de estudo que você fala, caraca, por quanto tempo eu achei que só existia dosha? Eu tô vendo que o Ayurveda é muito mais complexo. E aí você continua estudando isso, onde você vai ter outras divisões. Cada vez mais o Ayurveda vai ficando microscópico, quase, né? Não a nosso olho, mas se a gente for entender, a gente a gente começa a estudar o Ayurveda de uma forma densa, em Prithvi, que é a terra, e quando a gente mais vai se aprofundando no Ayurveda, a gente vai lá para o micro, sabe? A gente vai falar assim de
analisar de mudança celular, é uma coisa muito doida. Então, sim, no começo o dosha é o mais importante, depois a gente vai para partículas e vai entender o que é o Agni funcionando na célula. É bem bonito, por isso que o Ayurveda é tão encantador assim. Espero que eu tenha respondido. Eu dei uma vateada total aqui, galera. Não sei não. Vocês falam para mim aí, né? Alguém falou alguma coisa aqui. Existe algum segredo para fechar a boca de um vata? Se ele encontra outro vata, aí os dois ficam brigando. Tô brincando, não, não é assim, não. Eu nem gosto dessas coisas. Existe alguma linha brasileira, tipo óleos? Ah, tem muita gente fazendo produtos ayurvédicos já, usando só coisa do Brasil. Na Aradeva mesmo, às vezes os alunos deixam lá, tem algumas marcas. Puta, tem muita gente fazendo, gente. Procura na internet, tem muita gente fazendo coisa bacana já, com ponto de vista só do Ayurveda, né? A Joana, amei essa pergunta, exatamente isso com a minha questão dos doces loucos. Ah, é, que ela tinha falado comigo hoje pelo Instagram, é verdade, agora eu lembrei, né? A Joana fala assim: já li uns 500 livros sobre Ayurveda, tento fazer a rotina saudável, faço desintoxicações, falta automassagem, mas doces ela não aguenta, ela não consegue tirar. Você e metade da população brasileira. Não, muito mais, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso é bem comum. Deixa eu ver aqui onde a gente está. A Tayane fez. A Tainara, desculpa, Tainara. A Tainara Cardoso fez uma pergunta. Fiz tratamento para engravidar e tive depressão. Depois disso, tive queda de cabelo grande. Já li que o pita gravado pode causar queda. Pode ser reversível? Tem alguma indicação aqui em Salvador? Tainara, essa questão de queda de cabelo tem muitas variáveis também. É muito difícil, obviamente, aqui numa rede social, onde a gente está batendo um papo, saber se é reversível ou não. Nenhum profissional nem deveria falar algo assim, né? Mas você tem que procurar um profissional de Ayurveda aí em Salvador. Tem muita gente trabalhando com Ayurveda espalhado pelo Brasil, né? Então, a gente está soltando um site novo que vai ter todos os profissionais que já se formaram pelo Naradeva, vão estar lá no site, vocês vão poder procurar e tudo mais. Mas, assim, do Brasil todo, tem muitas escolas também, né? O Wellington Steiner, Eric, qual a diferença entre a definição de dosha dado pelo Matheus Macedo e as ensinadas nas formações no Ocidente? Desculpa, mas eu não entendi a sua pergunta, querido. Porque a definição de dosha é o que está no Ashtanga Hridaya. Se alguém dá uma definição de dosha diferente do que está no Ashtanga Hridaya, ou no Ashtanga ou no Charaka, é porque praticamente muito parecida a definição de dosha. Sinceramente, a pergunta eu fico sem saber te responder. Eu conheço o Matheus, grande amigo, e a definição que ele dá é a definição que está no texto, é a que eu conheço, é a que eu leio, não sei outras definições. O que acontece, Wellington, às vezes a gente vê um outro profissional, um outro professor falando numa outra linguagem e a gente acha que ele está falando uma coisa diferente, ele só está dando uma outra roupagem para a mesma explicação, né? Mas os doshas estão lá. Eu explico dosha com as minhas palavras. Então eu costumo falar que doshas são funções no organismo. Porque eu vejo que uma pessoa leiga entender o que é dosha é mais rápido quando ela entende como função. Mas não é a tradução original e a tradução é mais coloquial dentro do Ayurveda, né? Ou o que a gente chama clássica em português. Mas também existem outras explicações sobre dosha, até em outras escolas na Índia, que tem outras linhas de pensamento, mas assim, são só outras formas de ver, de falar a mesma coisa, né? Eu vou até usar o exemplo que o Matheus coloca, né? Não sei se vocês viram uma entrevista que eu fiz com ele em 2013, se eu não me engano, onde ele fala que existe um Ayurveda, é como se você estivesse falando português de Portugal e português do Brasil. Mas o português só existe um. A Ayurveda só existe um, mas eu posso explicar com sotaque português ou com sotaque brasileiro, ou com sotaque de outra nacionalidade. São só sotaques, são só formas de explicar diferente. Na maioria das vezes é igual. Eu nunca vi. Eu vi algumas pessoas falando coisas muito diferentes assim, mas a maioria das pessoas que eu vejo nas redes sociais que eu converso tem uma linguagem bem próxima, assim. Próxima, né? Mas não é. É que assim, você não precisa explicar o Ayurveda
citando o shloka toda vez que alguém te perguntar, entende? Porque também ninguém vai te explicar, né? Imagina, o que é dosha? Aí eu falo lá, tatararuksholagushi, tá, karashukshmachalot, nilaha. Tipo, isso daí são as gunas de dosha, isso é dosha, tipo a pessoa. Ok. Não, não é nem definição de dosha, né? Do que o dosha é feito. Aí a pessoa vai ficar, ok, não vai entender nada, né? Aí tem que explicar. Tatararuksholagushi, tá, karashukshmachalot, nilaha. As gunas de pita é esse, as gunas de vata é essa, as gunas de capa é aquele outro. Aí, aí eu já vou direto para funções. Ó, as funções de pita são essas, de capa é essa, tal. A Clara tá falando que eu falei que é 28 mil pais, mas tem gente que é, né? Eu recebo e-mail às vezes. Eric, eu tô aqui tentando colocar os 48 passos da saúde perfeita. Falei, filhota, em uma semana a gente não consegue nem mudar, às vezes, o nosso cardápio. Imagina se mudar tudo isso. Deixa eu ver aqui no Facebook, faz tempo que eu não entro aqui. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. O pessoal aqui, tô com o Vata gravado, me ajuda. Gente, Vata gravado. Claro, Lilia, a gente vai fazer agora uma sequência novamente sobre explicando o Ayurveda, explicando o Ayurveda novamente, mas você pode ver tudo isso no curso gratuito de Ayurveda. Vou pedir para minha irmã colocar o link aí para você, que lá você tem várias entrevistas comigo, com outros profissionais, é bem legal, né? A Soraya fez uma pergunta excelente. O certo seria se consultar com um terapeuta ayurvédico ou um médico ayurvédico? O ideal é você se consultar com um bom profissional de Ayurveda. Esse é o meu conselho. A terminologia que é dada, tá saindo alguns vídeos meus falando sobre isso, então eu não vou dar muito spoiler, onde eu explico o que é o terapeuta no Brasil, o que é o terapeuta na Índia, o que é o médico ayurvédico, o que não é um médico ayurvédico. Em breve vai estar saindo esse vídeo, já está gravado, eu já estou editando ele, ficou muito bacana. Mas você tem que procurar um bom profissional, tá? Médico ayurvédico mesmo, a gente só tem um por enquanto formado, que é o Matheus, que acabou de se formar, lá ele está acabando as suas residências. A gente não tem mais nenhum médico ayurvédico, a gente tem médicos que são formados também em Ayurveda. Então eu tenho uma série de explicações. Eu ficaria aqui umas 2 horas explicando isso para vocês, não vai dar, né? Mas vai sair um vídeo sobre isso. Deixa eu ver aqui. Posso adequar a dieta Ayurveda para o meu bebê de 1 ano e 1 mês? Juliana, é uma criança de 1 ano e mês. Procure um bom profissional, por favor. É bastante importante, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa aqui. A Joana falou, Doxa parece signo. Essa é a questão, sabe? Eu acho que a pergunta que o Wellington fez é muito mais focada nisso. E se for nesse caso, eu concordo plenamente. As pessoas transformaram o Doxa como se fosse signo, né? Então, isso é muito complicado. Isso é bem complicado mesmo. Isso realmente não é, nem existe, né? Alguém perguntou: estou curiosa sobre os doshas, sabe explicar a relação dos temperos alho e cebola das restrições para manter a mente capa? Desculpa, querida, a Dinarte fez uma pergunta que eu não entendi, Dinarte. Se você quiser tentar explicar diferente, valeu. Deixa eu ver aqui. Pessoal falando aqui. Fizeram uma pergunta: naturólogo é a mesma coisa que formação Ayurveda? Não. Naturólogo é uma formação de naturologia, onde ele vai ter várias matérias lá dentro, inclusive a Ayurveda, vai estudar medicina chinesa e diversas outras matérias, onde ele sai como naturólogo. Então já é uma formação acadêmica. Eu não vou lembrar quantos anos são. Desculpa, gente. Eu tenho vários amigos naturólogos até que trabalham comigo, mas eu não vou lembrar. Não sei se é 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Desculpa, gente. Mas existem acho que 2 ou 3 universidades no Brasil já. A formação em Ayurveda está em desenvolvimento ainda no Brasil. Eu estou olhando aqui porque a pergunta veio do Instagram. Então, o Ayurveda no Brasil está em desenvolvimento. Então, a profissão que vai ser destinada aos profissionais de Ayurveda,
ainda não tem um nome exato, muitos chamam de terapeuta, está se formando as primeiras pessoas na Índia agora, também não tem um espaço específico. É um pouco complexo quando uma profissão está em desenvolvimento. Quem está no meio, a gente vai vendo a coisa funcionar, está se encaixando, os cursos se modificando, carga horária, né? Mas quem está de fora acha que é uma loucura, mas não é, isso é natural. Toda a profissão passa por esse processo, assim mesmo. Deixa eu voltar aqui. Aqui acabou as perguntas, mas estamos aí. Faz pergunta aí, gente. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos lá, vamos começar. Aqui tem uma série de perguntas para a gente finalizar. A gente tem 15 minutos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem 3 perguntas ali muito boas, né? Kátia, qual pergunta, Kátia, que você fez, querida? Faz uma. Kátia, que você fez várias perguntas, tudo separada. Faz numa pergunta só, que aí eu consigo ler, tá bom? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tem aqui as perguntinhas. Vamos embora? Vamos na pergunta, então. Primeira pergunta, da Juliana. Pergunta não, a pergunta da Juliana é muito interessante. Mas, Eric, alguma relação entre a Ayurveda e a astrologia védica? Alguns acreditam que sim, alguns acreditam que não. Como que eu vou tentar explicar? Existe. Você pode estudar astrologia védica e vai ter um excelente resultado para você se você trabalha com Ayurveda, mas muitos creem que isso não tem uma coisa nada a ver com outra. Até que é bem claro quando, se alguém de vocês quiser estudar a história do Ayurveda, o desenvolvimento do Ayurveda na Índia e nos países ali em volta e agora para o mundo inteiro, é bem importante ler isso, porque muita gente estuda Ayurveda, é professor de Ayurveda e não sabe da história do Ayurveda. O que sabe da história do Ayurveda é essa história contada meio mítica, né? Deus vem de Brahma e tem toda a história onde vem para as deidades até chegar em Charaka, Sushruta, Agnivesha, Vagbata, e tem toda essa história. Mas quando a gente está falando de uma história mais próxima, de 100, cento e poucos anos atrás, onde você vê no momento bem oportuno dentro da história ali, onde o Ayurveda ele é praticamente desconstruído e construído novamente para que ele possa ser aplicado e adaptado dentro das universidades modernas. Isso a gente já está falando década de 30, década de 40. Até o momento onde o Ayurveda, há uma renovação do Ayurveda, como é chamado, e nesse momento, na renovação, tem um outro nome para isso que eu estou tentando lembrar, que a Sabrina, minha companheira, me falou, mas eu não lembro, ela está estudando isso, né? Renascimento? Não lembro o nome, enfim. Onde muitas coisas que eram aplicadas no Ayurveda até então são simplesmente retirados. E quando são retirados desses estudos, porque a ideia deles, e até hoje é que o Ayurveda seja comprovado, entre aspas, e que seja pela medicina moderna, ou quer dizer, pela ciência moderna. Então, começa a entrar em protocolos e formas de estudo, etc, etc. Então, muita coisa é tirada dali, e uma das coisas que se estudava muito era astrologia. Para vocês terem uma ideia, em 2015 houve um congresso no Vaiagrama, no Hospital Vaiagrama, onde eu estava com o Matheus está lá fazendo residência. Em 2015 houve um congresso lá, foram 7 dias de congresso, onde cada dia era um planeta, um dos planetas, um dos grahas, melhor dizendo, onde eles davam várias palestras associadas ao assunto Yoga Ayurveda. Foi muito interessante isso, gente, porque eles falavam assim, quase todos os dias a importância que se tem de estudar astrologia védica para quem trabalha com Ayurveda. Foi um congresso muito grande, né? Mas infelizmente não tem esse 100% gravado. A gente vai lançar alguns vídeos do Dr. Robert e da doutora Cláudia gravados nesse congresso em 2015. Vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui, ó. A Joana pergunta: qual o primeiro livro você aconselha a ler sobre Ayurveda? Joana, se você, assim, o que eu aconselho de Ayurveda é 2 coisas. O nosso curso gratuito é melhor que qualquer livro, porque é muito mais completo, está muito maior. E se vocês querem mesmo aprender Ayurveda, procurar um profissional. Livro não ensina Ayurveda. A gente precisa de um profissional adequado para nos ensinar. O livro, a gente tem 3 formas de estudar: através da literatura, através de decorar e memorizar, e através de ouvir, escutar de uma outra pessoa. Quando a gente só lê, Tá faltando 2 pernas. Então a gente precisa decorar, que é aplicar aquilo no dia a dia para aquilo fazer parte de nós. No caso do tratamento, no caso do estudo é decorar,
E o terceiro é escutar de um professor. Porque um terapeuta ou médico, o nome que é dado, não importa, ele é mais um professor do que realmente um médico, do que realmente um terapeuta. Né? Então, ele vai ensinar você a como lidar com aquilo a partir dali. Então, é o que eu te aconselho, tá, Joana? Deixa eu ver se tem mais. Nossa, essa pergunta tem 10 minutos, gente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta. Eu estou vendo aqui no. Porque a Kátia ia fazer uma pergunta que acabou não fazendo, né, Kátia? Aqui do Facebook. É que ela mandou tudo picado, eu não estou conseguindo entender. Não estou entendendo a sua pergunta, Kátia. Desculpa. Eu não entendi a sua pergunta. Kátia, me manda de novo que eu te respondo sim, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta. A Fabiola pergunta: algumas pessoas ali, mensagem retratada, não entendi o que é isso, mas tudo bem. A Fabiola, o que a filosofia ayurvédica pensa a respeito das plantas de poder? Eu tô com. Vocês sabem que eu fiz um roteirinho de um vídeo só sobre isso, eu vou lançar, porque é para criar polêmica mesmo. Tô brincando. Veja, a filosofia ayurvédica, quando a gente fala a filosofia ou os textos, a gente tem que a gente tem que remeter automaticamente aos textos clássicos, aos livros canônicos, né? O que fazem parte, o que dão o alicerce para o Ayurveda, o que é o nosso guia de estudo. Obviamente, nesses livros não se fala nada porque não se usava essas plantas como plantas de poder. Cita nesses textos canônicos, né? Algumas plantas que são usadas como plantas de poder em alguns lugares do mundo, não necessariamente na Índia, mas dentro do Ayurveda não se usa essas plantas como uso do poder, como plantas ritualísticas. Né? Obviamente, para falar de plantas que tem só na América do Sul, América Central, obviamente não se cita nada no Ayurveda, porque esses textos foram escritos lá atrás, numa época que não se tinha essa globalização. Creio eu que dentro de décadas vai ser normal falar dessas plantas dentro do Ayurveda, porque a globalização vai levar a pessoas a estudar elas, mas por enquanto a gente não tem um estudo profundo em relação a elas, pela perspectiva do Ayurveda, como funcionaria no corpo, etc. Creio que é uma questão de tempo de alguém estudar e analisar elas, porque para nós do Ayurveda, se você vai usar a planta como planta de poder no ritual, ou como para curar, ou como um chazinho das 6, a gente sempre vai analisar da mesma forma. Quais são as reações das gunas pertencente a essa planta? Estou falando de uma forma simples, a gente chama de Rasa Virya Vipak Prabhava. Saiu. Da planta e como ela vai atuar no seu corpo. Então é assim que a gente estuda qualquer tipo de substância. E as plantas de poder não vão ser diferentes. Agora, se alguma é enteógena ou alucinógena ou qualquer ação que ela vai ter no seu organismo, aí é uma consequência. Que aí a gente também vai estudar o que ela vai gerar no organismo, tá? O pessoal tá perguntando de Manaus. Eu não conheço ninguém em Manaus que trabalha com Ayurveda. Falando do mapa astral, querida, não existe astrologia ayurvédica, tá? Astrologia é védica ou hindu. A astrologia ayurvédica aí já é mistureba, eu já não vou saber te responder se alguém criou isso. Alguém pode ter criado também, né? Quem sou eu para falar que não é possível? Alguém pode ter criado, mas e aí eu não sei te responder, tá? Porque eu não conheço essa técnica. A Gisele aqui pergunta para nós: boa noite, qual óleo posso usar para massagear pela manhã? Meu dosha influencia nessa escolha ou não? O dosha influencia sim. Mas o mais importante é você prestar atenção como está a sua pele, prestar atenção à época do ano, se é uma época mais seca, mais úmida, mais quente, mais seca, mais fria. E aí você escolher o melhor óleo para você. Eu uso 2 óleos para fazer automassagem: o óleo de coco e o óleo de gergelim. Como assim, Eric? Você usa 2 óleos? Eu uso 2 óleos, é normal. Olha. Na época mais quente e mais úmida, que é onde chove mais, que é a época do verão, por exemplo, eu uso óleo de coco. Na época do inverno, que é mais seco, na minha região, e mais frio, eu uso óleo de gergelim. Se eu usar óleo de gergelim no verão, a minha pele não gosta. Se eu usar o óleo de coco no inverno, a minha pele não gosta. Como eu percebi isso? Usando, testando. Não existe outra forma, tá? Mas Eric, é melhor o óleo de coco para mim. Então uso o óleo de coco.
Não é uma regra exata isso. Você tem que aplicar e sentir como que está sendo essa ação para você. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Ana Rita Tavares. Boa noite, Eric. Qual a diferença entre Prakriti e Prakrut? Na verdade, Prakriti e Prakrut é só um acento. Na verdade, accent. Eu ia falar accent em inglês. Accent, o que é? Um sotaque. Só isso. Da mesma forma que no Brasil a gente fala vários portugueses, estranhíssimo isso, mas seriam vários. A gente fala idioma português, mas existem vários sotaques fazendo com que muitas vezes a gente não entenda uma pessoa do sul do país, ou uma pessoa do sul não entende uma pessoa do norte. Às vezes, tá? Obviamente, a gente está falando de uma palavra ou outra, coisas pequenas, tá? A mesma coisa acontece aqui, Prakrit, Prakrut. Eles também falam Basti, Vasti. Na verdade, é bem parecido, mas é só sotaque. Nada mais que isso, não, tá bom? É isso daí, André. O André fala que crê que a astrologia precisa ser resgatada, que é uma poderosa ferramenta para auxiliar no diagnóstico. Concordo plenamente. Eu amo. É verdade que quem tem ama no organismo não pode fazer automassagem, Bianga? Yes. Perfeito, Fernando. Eu sei até da onde veio essa pergunta. Mas não pode não, querido. Toda vez que a gente tem ama no organismo, a gente tem que evitar óleo. Então, excesso de óleo. Então, tem alguns que dá para ser usados, mas na maior parte do tempo não pode. Principalmente se for fazer automassagem à noite, que já é uma coisa contraindicada no Ayurveda. Se for fazer à noite, quando o nosso Agni, que é aquele que é possível digerir o ama, ele já é baixo por natureza, porque está à noite. E se você colocar mais óleo, ele vai ficar mais baixo ainda. E aí a tendência é que o ama não seja digerido de forma correta. E aí vai acontecer que pode acontecer de aumentar a sua quantidade de ama no seu corpo. Falando em óleo e automassagem, a gente já está terminando, tá, pessoal? Quer deixar as últimas perguntas? Fazem aí. Eric, você recomenda os óleos essenciais nos óleos para automassagem ou mesmo para massagens ayurvédicas? Olha, querida, eu acho que seu nome é Kátia, né? Provavelmente. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. É claro que eu tenho que explicar o beabá. Se eu falar assim, sim, eu uso, vai ter gente me xingando, tenho certeza. Mas ayurvedicamente não existia óleos essenciais. Então eu vou fazer rapidinho a resposta, porque vai acabar aqui no Instagram, tá? Já deu uma hora aqui. Pode usar, não tem problema nenhum. Mas lembrando que óleo essencial não faz parte da forma canônica do Ayurveda, da forma clássica do Ayurveda. Mas a gente consegue entender Dravya Guna, né, que é a parte de Rasa, Vira, Vipaka, Prabhava, sabor, sua potência, sua ação digestiva ou não, né, na pele, dos óleos essenciais e usá-los ou não. Eu uso e eu recomendo porque eu estudo óleo essencial, eu gosto de óleo essencial, não sou professor de óleo essencial, não dou aula sobre isso, tá? Tem professores no nosso curso que falam sobre isso, e eu acho muito legal porque dá um resultado fantástico. Mas ele é deixar bem claro, pelo amor de Deus, que não faz parte da parte canônica do Ayurveda. E isso não quer dizer se faz bem ou faz melhor. Não tem uma coisa nada a ver com outra, aí é individual com vocês. Eu acho que os perfumes são bastante importantes na pele, principalmente em pontos marmas, pontos específicos do corpo. A gente usa muito isso em algumas tradições tântricas, tá? Mas é totalmente diferente. A gente não está falando de perfume, tá? A gente está falando de óleo essencial. São coisas bem diferentes, tá? Gente, o pessoal do Instagram tá acabando, então eu vou conseguir mais responder nada de vocês. Fiquei uma hora aqui, eu vou encerrar aqui nas outras. Obrigado, pessoal do Instagram. Beijo para vocês, uma boa noite. Primeira segunda-feira de junho estarei aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ir vendo aqui o que está acontecendo aqui. Obrigado, gratidão, vou fazer uns testes. O que é ama? Como sentimos que estamos com ama? Ixi, vou fazer uma live só sobre ama. O Matheus fez um. Acho que foi no último bate-papo dele no Vida Veda, foi sobre ama, se eu não me engano. Eu não consegui ver tudo. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Vida Veda. É um canal que está no nosso, é fácil achar. Ele falou só sobre ama, acho que fica mais claro para vocês o que é ama, porque ele foi seguindo sloka por sloka do que é ama, né? Deixa eu só encerrar aqui. Acabou. Do que ama, eu acho que fica mais claro para vocês. De uma forma bem simplória, obviamente, ama é aquilo que não é digerido ou não é transformado de forma adequada pelo organismo.
né? Então, todo o nosso organismo ele precisa passar por transformações para ele gerar um outro tecido, para ele gerar uma outra parte, e assim, ele é uma cadeia de transformações, absorções e eliminações. Estou tentando explicar de uma forma bem simples, sem usar palavras em sânscrito. Ama é quando algum desses processos não é feito de forma adequada e começa a gerar o quê? Um acúmulo de alguma coisa no nosso organismo. Algumas pessoas chamam isso de toxina, outros chamam de biotoxina, tentam encaixar nomes modernos para isso. Eu continuo chamando de ama porque é fácil explicar, exatamente como eu acabei de explicar para vocês. E a partir desse momento, a gente tem que entender que ama, nesse quesito, nesse caso, ele tem que ser, a gente tem que, veja, não é usar agentes para combater ama. Esse é um grande erro que as pessoas fazem. Tipo assim, eu descubro que eu tenho ama, então eu tomo uma planta para digerir meu ama e para eliminar meu ama. Aí que está o erro. Você tem que reeducar o seu organismo, ensinar para o seu organismo de novo a não cometer mais aquele erro ou defeito ou problema, o nome que vocês queiram colocar também não importa, que aquela transformação não está sendo feita de forma correta. E aí o ama não vai ser mais fabricado, não vai ser mais construído, entre aspas, tá, gente? Não vai ser mais acumulado. Eu acho que é a melhor forma de dizer. Entende? Então, aí que está o grande X da questão. Todo mundo tem ama. Todo mundo, em algum momento, vão ter pouco ama. O problema é que tem limites. E quando o ama começa a ficar exacerbado, ele começa a apresentar sintomas no corpo, que é a próxima pergunta. Que se você pegar qualquer site ou qualquer livro básico de Ayurveda, ele vai explicar. Língua com muita saburra, que mesmo a gente escovando ou raspando continua. Odor muito fétido, às vezes saindo pela boca. As fezes estão com odor fétido meio... Tem algumas características para isso, sabe? Às vezes tem excesso de dor de cabeça, que são vários sintomas que aí começam a ser atrelados ao que nós chamamos de doshas, as funções, entre aspas, do corpo, o que nós chamamos de dato, os tecidos, entre aspas, do corpo, e que a gente chama de srotas, que são os canais, entre aspas, do corpo. Então eu coloco sempre as traduções, entre aspas, para a gente não levar ao pé da letra, porque todas essas palavras, elas têm significados, não simplesmente traduções. Tá? Espero que eu consiga ter explicado. O ama é meio difícil. Mas procure esse vídeo do Matheus, que tá bem legal. Eu vi uma parte só e não consegui assistir tudo. Foi, acho que no último sábado, agora passado. Tá? Foi uma live que ele fez também. O André fala, Eric, eu vi comentários super elogiosos sobre você, concordo totalmente. Grato. Grande abraço. Obrigado, André. Grande abraço. Tem comentários também que não são elogiosos, agradeço também, muito obrigado. Mas não tem problema, não. O importante é a gente trocar ideias. Nada leva ao pé da. Eu não levo nada pro pessoal, não. Mas obrigado aí que estão falando bem também de mim, a gente agradece também, né? Tainara, a gente está terminando o site em breve, o site está pronto e vocês vão poder ter lá uma lista completa de todos os profissionais já formados pelo Naradeva, tá? Lakshmi, eu darei a explicação. Obrigado, Lakshmi. Deixa eu ver só se a Kátia fez a pergunta. Vou finalizar com a pergunta dela, tá, gente? Então vamos lá. Quando faço ghee com leite direto da vaca, que truque você dá para ser mais rápido? Sei que ser rápido é complicado e não deveria ser, mas nos dias de hoje, principalmente no Ocidente, às vezes é preciso, é necessário. Kátia, não tem como fazer ghee rápido. Ghee é o maior exemplo que a gente dá quando a gente vai ensinar as pessoas a meditarem. A gente dá o exemplo do batimento do oceano de leite para gerar. É um exemplo, é o mesmo exemplo que a gente dá para o ghee. O ghee é um processo longo. Quem faz ghee direto da manteiga pronta entende que vocês pularam várias etapas de um processo que é lindo. O leite da vaca, transformar o leite, pegar a nata do leite, transformar aquele leite em iogurte, colocar a nata do leite, a nata junto com a transformação do iogurte, bater o iogurte com a nata e transformar em manteiga fermentada, pegar aquela manteiga fermentada, colocar na panela e transformar em ghee. Esse é um processo longo, delicado, que é uma meditação. É o que a gente chama de meditação. Então não tem como a gente encurtar. É a mesma coisa, Eric, qual é o shortcut? Qual é o caminho mais rápido para eu alcançar uma meditação profunda? Não tem. O caminho mais rápido é você praticar a meditação todos os dias. O guia é a mesma coisa. É uma pergunta que eu não tenho como te responder, te dar uma dica, não. Tá? Tá bom, gente. Bom, tem outras perguntas. Agora começou a entrar um monte de pergunta. Agradeço de montão todos vocês, né?
Muito obrigado mesmo de coração. Então, marquem na agenda de vocês. Toda primeira segunda-feira do mês estaremos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. E toda segunda-feira acompanhem no canal nos nossos canais. Toda segunda-feira um vlog novo falando de um assunto novo. Deixe seu comentário, curta os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. E se você tiver alguma sugestão que vocês queiram que eu fale nos vlogs, o que vocês estão achando do vlog, querem mais vídeos sobre viagem, desculpa, ou sobre mais informação sobre o Ayurveda, deixa recadinho, por favor. A gente precisa saber para a gente poder produzir. Toda segunda-feira, vídeo novo sobre vlog. Toda quarta-feira, vídeo surpresa. Toda sexta-feira, viajando com Eric Schultz, que é um vlog de viagem. Todo domingo, a partir dessa semana, um vídeo novo com legenda ou do Dr. Robert Svoboda, ou da doutora Cláudia Welch, ou do Dr. Vasant Lad. Então, segunda, quarta, sexta e domingo, de 3 a 4 vídeos por semana. Estou muito feliz. 25 anos no Naradeva, muita felicidade para vocês. A gente está muito feliz também de trazer tanta informação nova. Uma boa noite para vocês, que vocês tenham uma maravilhosa semana. Estamos aí. Namastê.